começar o programa hoje, tá quente, hein? O banner da live vamos tratar depois, porque o negócio tá pegando fogo. Tá na tela. Segundo a publicação da Folha de São Paulo de hoje, PGR sob Aras apontava afronta constitucional em uso do órgão do TSE por Moraes. Procuradoria, no caso do ex-deputado do Paraná, pediu anulação de decisão expedida com base em relatórios do setor de combate à desinformação do TSE. Essa matéria foi publicada hoje, dia 22 de agosto de 2024, às 14 horas e 24 minutos. Os jornalistas são o Fábio Serapião e o Glenn Greenwald. Vamos ao teor da matéria. A Procuradoria-Geral da República, sob o comando de Augusto Aras, contestou em novembro de 2022 a utilização do órgão de combate à desinformação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para abastecer o inquérito das fake news do STF, por parte do ministro Alexandre de Moraes. Num processo sigiloso, ao qual a Folha teve acesso, a PGR classificou tal utilização como ilegal. Disse que ela viola o sistema penal e pediu a anulação das diligências realizadas, além da revogação das medidas tomadas com base em relatórios do órgão. A contestação foi apresentada por Lindora Araújo, vice-procuradora-geral e braço direito de Aras, em forma de agravo regimental dirigida a Moraes, no processo do ex-deputado estadual paranaense Homero Marchese. Como mostrou a reportagem da Folha, o caso revela erros e contradições de Moraes. A matéria segue dizendo o seguinte: sucessor de Aras no comando da PGR, Paulo Gonet, saiu em defesa de Moraes após as reportagens. Durante a intervenção no plenário do Supremo, afirmou que, invariavelmente, onde cabia nos processos a intervenção da Procuradoria, houve uma abertura de oportunidade para a atuação do Ministério Público. Gonet disse também ter identificado as marcas de coragem, diligência assertiva e retidão do ministro nas decisões e no modo de condução do processo. Procurado pela Folha, com perguntas sobre o parecer anterior de Lindora sobre a sua fala recente, o atual PGR não respondeu. No agravo de novembro de 2022, um vice de Aras afirmou a Moraes que a coleta de provas feitas pela AED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, foi inconstitucional e ilegal, por se tratar de diligências investigativas de ofício realizadas pelo Poder Judiciário, em violação ao sistema processual acusatório. No recurso, a PGR também declarou não ter a informação de onde partiram os pedidos para a produção dos relatórios e qual era a origem do conteúdo recebido por Eduardo Tagliaferro, chefe da AED, no período e responsável por enviar os documentos. Para Lindora, neste cenário, a AED estava desempenhando uma função investigativa sem a participação do Ministério Público, afrontando o sistema penal. Segundo a PGR, o STF decidiu que, mesmo no caso de inquérito das fake news, era necessário o acompanhamento do Ministério Público. Na prática, a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, que eventualmente pode estar recebendo informações do recém-criado Núcleo de Inteligência do Gabinete do Presidente do TSE, tem exercido função investigativa a subsidiar inquéritos em curso no STF, o que afronta um modelo constitucional acusatório do processo penal, consta em trecho do agravo. Né? Essa é a matéria da Folha, mas nem vamos ler toda ela, porque para quem é estudante de direito, é evidente que o que está sendo dito na matéria é algo que é incorreto e está sendo feito, e nós sabíamos disso. Muitas pessoas falaram sobre isso, pessoas que têm conhecimento jurídico, pessoas que têm experiência de vida, jornalistas com experiência de vida, já viram de tudo acontecer no país.
Isso nós estamos falando. Isso é claro, isso é óbvio. Nós falamos aqui muitas vezes que a PGR, na pessoa da senhora Lindora Araújo, até Augusto Aras, por muitas vezes se manifestaram dizendo que tais procedimentos não poderiam ser adotados. Aí você vai perguntar aqui para esse pequeno ou grande camundongo, né? Você vai dizer, olha, mas se está sendo descumprido não é ilegal? É. Se não estão sendo respeitados os direitos constitucionais, sim. Mas aí o que fazer? O que causa estranheza, espanto, indignação e podemos até dizer revolta é que a lei no Brasil, e lei quando eu digo em sentido amplo da palavra, né, as leis, a Constituição, ela é uma só. Você não tem um Código Penal alexandresco, uma Constituição do grande faraó brasileiro, o texto é o mesmo, a interpretação e várias interpretações jurisprudenciais antigas, né? Elas iam no sentido de que algumas coisas não poderiam ser feitas. Por exemplo, quem julga não pode acusar e não pode defender, muito menos investigar. Isso todo mundo sabe. Se você perguntar para um terceiro anista de direito, ou até menos que isso, ele sabe disso. Foi isso que eu aprendi na faculdade, foi isso que eu aprendi na pós. E hoje, volto a dizer essa expressão, eu queria sentar hoje no banco da faculdade novamente para entrar uma aula de direito constitucional e perguntar ao professor, escuta professor, como é que funciona esse negócio aí que está sendo feito pelo ministro Alexandre de Moraes em comparação com o devido processo legal, né, com o sistema acusatório? Eu estou curioso, gostaria que o senhor me dissesse o que o senhor está falando para os seus alunos aí hoje. Porque na época que eu aprendi, e a lei era a mesma naquela época, em comparado com a lei de hoje, que essas partes não podem se misturar, elas não podem interferir umas nas outras, cada um tem seu papel. Será que a ex-procuradora, vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, ela não tem conhecimento jurídico? Porque é muito claro, né? Quando você recebe uma manifestação do Ministério Público dizendo, olha, isso aqui está errado, e você simplesmente vira as costas e não atende, você está dizendo para aquela entidade, vamos dizer assim, da instituição, aquela personalidade da instituição, ela não sabe de nada e que a decisão dela para você também não é nada. É um desrespeito até com o fiscal da lei, né, e o defensor dos direitos difusos e coletivos, que é o Ministério Público. Essa matéria, ela mostra o óbvio, que se você perguntar para um mendigo da rua, ele vai dizer, olha, isso é ilegal, isso é inconstitucional, isso jamais aconteceu no Brasil, isso está acontecendo, não deveria estar acontecendo. Aí nós vemos, nós estamos aqui comentando e podemos ser presos, né? Ou, né? De uma certa forma, coagidos a não falar do assunto. Ué, mas não é uma democracia? E segundo o vice-presidente da República do governo Bolsonaro, uma democracia pujante? Não existe, meus amigos, democracia sem o império da lei. Não existe democracia. A lei tem que estar vigente, deve estar sendo aplicada de acordo com a vontade do legislador. E quem é o legislador? O representante do povo, poder legislativo. A partir do momento que você não cumpre o texto, ou dá ao texto interpretação diversa do que está escrito e dos objetivos do legislador ao elaborar a lei, você está cometendo uma ilegalidade. Não existe Estado democrático de direito, não existe devido processo legal. E mais uma vez eu digo isso aos amigos, né? A praxe forense, e o que é a praxe forense? A praxe forense é o que acontece rotineiramente
nos fóruns, nos tribunais, é que o parecer do Ministério Público, por ser fiscal da lei, defensor dos direitos difusos e coletivos, geralmente ele é respeitado pelo juiz. Num passado aí um pouco distante, eu conversando com velhos advogados aqui da cidade, eles falavam, olha, antigamente o Ministério Público se manifestava e o juiz ia lá e decidia em sentido contrário, ponto final. Cansei de ver isso, cansei de presenciar. Muitas vezes ia despachar diretamente com o juiz, porque nessa época tinha isso, né? Você ia despachar diretamente com o juiz, tinha uma manifestação do Ministério Público contrário a isso, e o juiz naquela época, ele dizia, não, tudo bem, mas eu vou deferir. Hoje não. Para quem atua nos fóruns aí, nos tribunais, se o Ministério Público disser que aquela decisão não deve ser deferida, né? Você faz um pedido ao juiz e o Ministério Público se manifesta contrário, você já, de certa forma, já fica prevendo que o juiz vai negar o deferimento ao seu pedido, porque a manifestação do Ministério Público é contrária. Porque o Ministério Público representa a sociedade, a aplicação da lei. Aqui não, é a inversão total da ordem, né, da praxe forense. E eu digo aqui, com todas as palavras, um desrespeito ao Ministério Público. Agora, o Ministério Público, por exemplo, diante de uma situação como essa, tem todo o direito, a condição de, por exemplo, se manifestar nos autos, dizendo, olha, senhor ministro, isso aqui está errado. Isso aqui está em desacordo com a lei, o senhor está cometendo um abuso de autoridade, o senhor está cometendo uma inconstitucionalidade. E o ministro olha, simplesmente cai para a decisão do Ministério Público. O Ministério Público, né, caso realmente estivesse funcionando, falou, olha, ministro, com todo respeito, eu estou vendo aqui que Vossa Excelência está a cometer uma ilegalidade, e no caso um abuso de autoridade, então eu vou denunciá-lo. Sim, meus amigos, isso cabe ao Ministério Público. No caso, lá em cima, lá dos reis do Brasil, caberia a PGR, a senhora Lindora, na época o senhor Augusto Aras. Hoje, o seu Paulo Gonet não espere isso, porque já está muito claro a mudança de posicionamento com a saída do senhor Augusto Aras e com a entrada do seu Paulo Gonet, que na época de Augusto Aras você tinha essas manifestações contrárias. Hoje, o seu Paulo Gonet e toda a sua estrutura ali superior da PGR concorda com tudo. É por isso que nós sempre falamos aqui, vamos continuar dizendo, que um dos grandes responsáveis por tudo que está acontecendo é a Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque, olha, ministro, o senhor está errado, o senhor está cometendo uma ilegalidade, algo que é inaceitável, principalmente por vir da mais alta corte brasileira. Vossa Excelência tem que responder por isso. Estou denunciando Vossa Excelência. Crime de abuso de autoridade, enfim, agora nessas questões da Folha aí não foi só ele, né? Segundo o que está se dizendo aí nas publicações da Folha de São Paulo, talvez, né? Organização criminosa. Então, se ele não faz, além de, vamos dizer assim, além de concordar, além de chancelar, né, fica claro que há uma omissão por parte da PGR em não fazer o seu trabalho. E não fazendo o seu trabalho, a barbárie continua. A gente fala muito sobre esse assunto e talvez fica chato, né? Porque, pô, Ricardo, você falou isso numa live lá atrás. Beleza. Só que a gente tem que reiterar isso para a gente continuar discutindo essas situações com base nos fatos. Esse é o ponto principal aqui a ser observado. Como é que eu posso chegar e dizer assim, olha, no meu país as leis são cumpridas diante do que está acontecendo? E é impressionante, quando você discute isso no meio jurídico, com advogados, com promotores, as pessoas não querem nem falar do assunto, porque falam, isso é um absurdo. Quer dizer que está todo mundo errado? Somente o ministro Alexandre de Moraes está certo?
fazendo análise sobre essas questões, nós falamos ainda sobre isso ontem, na edição de ontem, se fossem observadas as leis e a Constituição, nada disso que o ministro fez em termos de inquéritos, em termos de atuações no TSE, teria tido o devido seguimento. Primeiro, porque as pessoas que estão sendo julgadas ali pelo Supremo, em outros casos pelo TSE, né, elas não têm foro privilegiado, elas deveriam estar sendo julgadas no juízo de piso, na primeira instância da Justiça Federal. Mas por que não fizeram isso? Esse é o ponto que tem que esclarecer, que vocês têm que entender a linha de raciocínio. Porque se você distribuísse essas ações de atos antidemocráticos, fake news, desinformação, milícia digital, e fosse apurado lá em cima, né, vamos dizer aí pelo TSE, pelo Supremo, mas por imposição da lei, o Supremo dissesse, ok, nós estamos apurando aqui, ou a Polícia Federal, ou a PGR, mas nós temos que mandar para o juízo de piso. Os juízes certamente não receberiam sequer a denúncia. Agora, qual foi a grande jogada que começou lá em 2020? A jogada foi o seguinte, e isso aqui a gente já discutiu, já falou, e já é ponto pacífico, foi a tal da conexão. Já falei sobre isso aqui também, mas vou ressaltar mais uma vez, porque esse foi a grande sacada. O que é a conexão que eu digo aqui aos amigos? Pela lei, pela Constituição, quem não tem foro privilegiado, deputados, senadores, ministros de Estado, presidentes, né? Esses que não têm deveriam ser julgados pela Justiça Federal, vara comum, vara singular, primeira instância. Só que, em 2020, criaram os tais dos inquéritos. Existe realmente, no regimento do Supremo, nós já mostramos o texto, uma determinação que diz que o Supremo ele pode abrir inquéritos por crimes ocorridos na sede do tribunal. Na sede, no prédio, no interior. O inquérito, em tese, administrativo. Aí, evidentemente, alguém provocou o Supremo a se pronunciar sobre isso, que ele não tinha condições de abrir esse inquérito por via da ação legal, e eles mesmos decidiram que tinham. E para viabilizar tudo isso que a gente está vendo de 6 anos aí, gente, porque essa foi a grande lâmpada que acendeu na cabeça deles para enfrentar a oposição de forma política, foi exatamente, a princípio, dizer que, olha, nós podemos fazer os inquéritos, mas nós vamos começar investigando este deputado. Entenderam? Então o que acontece? Eu vou lá, eu me autodeclaro, né, competente para a abertura do inquérito, e para ainda viabilizar isso, eu começo o inquérito investigando um deputado que tem foro. Ok, até aí tá certo. Agora, ao fazer isso, eu, por exemplo, tenho uma linha de que este deputado está agindo com determinada pessoa sem foro. Mas como os dois estariam praticando este suposto fato criminoso, né, ali conjuntamente, o fato do deputado ter foro privilegiado puxa essa pessoa para ser julgada também pelo STF, que é a tal da conexão. Agora vocês imaginam, né? Essas tais investigações começam com um deputado, um político com foro privilegiado, e elas simplesmente se atrelam, né, nesse suposto crime de milícia digital, fake news, por publicações de pessoas que fizeram publicações nas páginas deste político. Aí vocês começam a entender como é que a coisa abriu e por que muita gente acabou sendo julgada pelo Supremo.
Então isso é importante entender, porque essa foi a grande sacada, foi a grande jogada, né? Como é que nós vamos fazer isso? Esse pessoal, gente, eles sentam numa mesa e discutem por horas o que eles vão fazer. Não é uma coisa aqui que o cara senta na privada, em 2 minutos ele... Não, isso é uma coisa muito bem discutida, planejada, acertada, né? Pelo menos é o que a gente vê claramente com todos os acontecimentos. Então daí você começa a ter o novelo e começa a puxar esse fio. E no final das contas, todos aqueles que se envolveram, por exemplo, fizeram um comentário na página desse deputado dizendo: é isso mesmo, nós temos que acionar o artigo não sei o que, viraram réus. Tiveram canais bloqueados, sofreram buscas e apreensões. Volto a dizer, se essas ações tivessem sido distribuídas para a vara singular, com certeza o juiz falar: isso é brincadeira, essa denúncia aqui. Porque realmente um juiz que presta concurso para a vara singular, até mesmo desembargador, ele chega por competência e não por puxa-saquismo político. O cara realmente tem que ser bom para passar no concurso, não tem esquema. Então é todo esse cenário que nós vemos, né? Você vê, olha, eu não sou aí um desses grandes advogados paulistas, brasileiros, não sou. Mas a gente identifica, falou, foi assim que fizeram, esse foi o esquema, esse foi o procedimento inventado, que está sendo sustentado. Mas onde é que está a Procuradoria-Geral da República para dizer: olha, vocês estão forçando uma situação que não tem cabimento, vocês vão acabar com o país, vocês vão acabar com o direito brasileiro, vocês vão acabar com a comunidade jurídica, as teses das academias. Que negócio é esse? Não tem ninguém para falar nada. E aí, meus amigos, aonde o pau não canta, a pessoa que está fazendo as suas irregularidades e ilegalidades continua fazendo. É aquilo que nós falamos ontem. Quem é que vai parar o ministro Alexandre de Moraes, vamos dizer assim? Constitucionalmente, somente o Senado. Agora, se a Procuradoria, por exemplo, né, que também se omitiu na época do senhor Augusto Aras, porque além de se manifestar contrariamente, indicando pontos de ilegalidade e inconstitucionalidades insanáveis, nulidades, enfim, se eles tivessem agido, falar: ministro, felizmente o senhor está extrapolando as suas atribuições, o senhor está navegando fora da legislação, fora da Constituição, me perdoe, mas nós vamos ter que denunciá-lo, crime de abuso de autoridade. Não tem jeito, porque o que o senhor está fazendo está errado. Talvez, né, com essa postura da PGR, que lembra aos senhores, fiscal da lei, tem que fiscalizar o cumprimento da lei. Essa é a função do Ministério Público. Defender os direitos difusos, os direitos da personalidade, os direitos, né, do cidadão, mas os direitos coletivos também da sociedade. Se eles estivessem fazendo isso naquele momento lá, em que as pessoas clamavam pelas Forças Armadas, por exemplo, nada disso estaria acontecendo. E volto a dizer, para finalizar esse ponto, para a gente seguir aqui. Eu já disse isso aqui muitas vezes. O ministro Alexandre de Moraes deve ter as costas muito quentes. Esse é o ponto. Ele deve ter garantias de alguém. Porque eu não entendo e considero ele um homem inteligente, preparado, né? Um cara que atuou na área do Ministério Público, foi advogado, foi ministro da Justiça, secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ele é um homem preparado. Você não pode negar o conhecimento dele. Um homem com essas qualidades, pôr a cara num negócio desse, sem segurança, sem garantias, é algo inaceitável. Alguém está dando guarida, proteção, né, garantindo a ele que ele faça tudo isso sem sofrer nenhuma sanção. Porque ele, como muitos brasileiros, tem família, tem filhos, né? Então, você vê claramente que eu acredito nisso. Ele pode ter lá as suas, vamos dizer, as suas condutas fora do contexto, mas ele é uma pessoa que ele está sendo utilizado de instrumento de alguém. Ele também é boi de piranha.
E é esse o ponto. Eu, no lugar dele, numa situação dessa, falo, ah, não, olha, você pode me dar a garantia do que você quiser, minha amiga, eu não vou pôr minha cara. Eu tenho mulher, tenho filho, quero viver até o final da minha vida, curtir a minha velhice, eu vou ficar me expondo aí? Numa dessa aí eu dou um vacilo, vê um doido aí, faz uma barbárie, um troço doido aí, quem vai pagar o preço sou eu. Aí não adianta eu ter bilhões em conta, né? Não sei se é esse o caso, acredito que não, né? Vamos ficar por aqui para não externar muito. Não adianta eu estar com a minha burra cheia de dinheiro e acontecer uma fatalidade aí por um louco, né? Porque tem doido em tudo que é lugar, né? E eu acabar pagando alto preço por isso. Então, essa questão aqui, me desculpe o estender da explanação, mas é para que vocês entendam esse meandro aí, né? Mas, finalizando, se a Procuradoria-Geral da República, que é o Ministério Público Federal, tivesse feito o seu trabalho durante Augusto Aras, ali, a gestão do Augusto Aras, e agora, isso, isso tudo que a Folha está mostrando aqui, não teria acontecido. Isso é fato. Vamos lá.